Olá, tudo bom? Meu nome é Gabriel Erdi e você está assistindo ao Quarto Setor. Hoje a gente ia falar sobre Jornada do Herói, porém, contudo, entretanto, visto que eu, na verdade, não quero falar sobre isso agora porque eu quero fazer um vídeo mais especial, com uma coisa especial, que eu não vou falar o que é, porque eu sou youtuber e eu posso fazer segredinho. Então, na verdade, eu decidi falar sobre os 3 atos de uma história hoje, que é uma estrutura muito importante para qualquer pessoa que gosta de escrever, principalmente você que começa a escrever uma história e para na metade. Bem, os 3 atos de uma história. Eles não são começo, meio e fim. Não, esquece isso. Na verdade, esses 3 atos são estruturas muito importantes para você entender como desenvolver uma história. O primeiro ato é referente às introduções, ou seja, você vai introduzir seu personagem, você vai introduzir os ambientes, você vai introduzir o conflito principal e aí vai se desenvolver para o segundo ato. O segundo ato é o momento do desenvolvimento e da conclusão da história, ou seja, do clímax. O personagem está lá, trilhando seus objetivos, passando por todos os obstáculos, até que ele chega naquela batalha final. E aí nessa batalha final, ou ele ganha, ou ele perde. Ou ele consegue o que ele quer, ou ele não consegue o que ele quer. Essa decisão acontece no segundo ato ainda, ou seja, a conclusão da história é no segundo ato. Porque aí a gente vem com o terceiro ato. O terceiro ato, na verdade, às vezes pode ser até inexistente, pode durar 10 segundos num filme. Porque o terceiro ato é o que acontece depois que esse seu protagonista ganhou ou não o que ele queria. E aí como é que fica a vida dele? Pode ser simplesmente um viveram felizes para sempre. Isso é um terceiro ato, que é uma frasezinha e é isso, às vezes nem existe. Aí a gente também tem uma coisa chamada ponto de virada, que eu já vi muita gente errando o que é ponto de virada. O ponto de virada você pode perceber pelo próprio nome. É um ponto em que o personagem, o protagonista, tem uma virada de consciência, uma mudança de consciência. Ele estava vivendo a vida dele normal lá no primeiro ato, em que você aprende as introduções do mundo da vida dele, tá lá ele, vivendo tranquilamente. De repente acontece alguma coisa que faz ele pensar, não, agora eu tenho que viver dessa forma. Então, nesses 3 atos existem 2 pontos de virada. Não tá confuso, tá? Então vamos lá, bem calmamente. Primeiro ato, introdução. Segundo ato, desenvolvimento e clímax, conclusão. E terceiro ato, resolução futura, de como é que ficou a vida da pessoa. Entre esses atos, existem pontos de virada, ou seja, 2 pontos de virada. Pontos de virada, personagem mudando de consciência. Por exemplo, você tá aqui e você pensa, hoje eu vou no shopping com os meus amigos. De repente começa a chover e você pensa, quer saber, eu não vou mais não. Isso é um ponto de virada, porque você está mudando de consciência. Então vamos ver Jogos Vorazes. Você tem a introdução da personagem, do ambiente e do conflito principal no primeiro ato. Então tá lá ela, vivendo a vida dela, pobre, coitada, sofrida, distrito. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Tenho que caçar minha comida. Ai, tá todo mundo tão pobre nesse distrito, não sei o quê. De repente tem aquela chamada aos Jogos Vorazes. E em que, o que acontece? A irmã dela é chamada. Gente, tá cheio de spoiler de Jogos Vorazes, por favor, espero que vocês tenham assistido. A irmã dela é convocada para ser uma das meninas que vai para os Jogos Vorazes. Só que o que ela faz? Ela decide ir no lugar da irmã dela. Ela decide. Ela teve uma decisão, ela teve uma mudança de consciência. Então, a partir do momento que ela teve uma mudança de consciência, inicia-se o segundo ato. Os pontos de virada fazem os atos começarem. Acabou o primeiro ato, começou o segundo ato em que ela decidiu ser a que vai lá lutar no lugar da irmã dela. Então, todo esse período em que ela tá lá, treinando, conhecendo os lugares, indo pra capital, descobrindo as pessoas, indo pros Jogos Vorazes, batalhando nos Jogos Vorazes, vendo todas aquelas mortes, ganhando os Jogos Vorazes, ela ganhou. Tudo isso no segundo ato, porque teve o clímax, teve a batalha final, ela saiu como ganhadora. Ela ganhando ou perdendo, no caso ganhando, faz com que tenha uma mudança de consciência com o que acontece depois, ou seja, ganhou, foi tirada da arena, etc, mudança de consciência, tô viva, o que eu vou fazer agora? Começa o terceiro ato, que aí a gente não vê porque, na verdade, o filme tem uma continuação. E por ter uma continuação, essas estruturas de saga, na verdade, tem tipo assim, primeiro ato, segundo ato, primeiro ato de novo, segundo ato, primeiro ato, segundo ato. Então você pode brincar com essas estruturas, principalmente nesses filmes que são sagas, são séries, são crônicas, tudo isso você pode brincar. Mas eu espero que vocês tenham entendido então como é que funciona os 3 atos. Se ficou muito complicado, você me avisa que eu faço um outro vídeo explicando melhor. E se vocês gostaram, clique em gostei, por favor. Então se você tem sugestões, se você tem dúvidas, se você tem coisas que você quer aprender, quer ver tutoriais, pode ser de qualquer coisa, tá, gente? Tutoriais, séries, cinema, fotografia, comunicação em geral, mídias, qualquer coisa.
manda pra gente que a gente vai montar um roteirinho bem legal. Já tem algumas pessoas mandando. Teve gente que pediu pra ver técnicas cinematográficas, outra pessoa pediu pra poder falar sobre as faculdades de cinema no Brasil. A gente já anotou isso, a gente vai montar os roteiros. Eu quero fazer um favoritos do mês, porque eu tô me sentindo muito blogueirinha. Então eu vou fazer um vídeo assim de séries favoritas, produtos favoritos também. Vou estar muito blogueirinha assim, porque eu posso. Então eu vejo vocês na semana que vem aqui no canal. E compartilha com os amigos, por favor. Tô tentando fazer esse canal crescer, tá difícil, ajuda, compartilha. Nunca te pedi nada, é pro TCC, não é? Mas ajuda, tá? Tchau, gente. Vejo vocês no próximo episódio. Manda sugestões. Tchau, beijo. Tchau.